Olá, quibizeiros e quibizeiras de plantão! Estamos aqui nesse que é o Akiba Desbrava. E aí, na primeira temporada, a gente vai falar sobre Coreia. Pois é, né? Por isso que estou aqui, não é mesmo? Eu sou a Carol Pardini do Na Coreia Tem, caso você não me conheça. Falo sobre séries e filmes coreanos nessa internet de, meu Deus, fez 5 anos já, gente. Passou muito rápido. E nesse podcast, eu tenho comigo a presença maravilhosa e ilustre dela, da Bia. Bia, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você. Oi, pessoal, tudo bom? Então, quem segue o canal da Carol, vira e mexe e vê ali a Bia que trabalha comigo no CLT, a Bia. Mas a ideia é assim, eu vim muito para colaborar, porque eu acho que Coreia é um assunto muito legal e porque eu confio muito em Dona Carol. E também, assim, eu acho muito legal a ideia a gente é brasileiro, a gente não tem descendência nenhuma. Não, tem descendência, porque todo mundo tem alguma descendência, né? Mas não oriental, tudo. Mas será que a gente consegue descobrir as coisas? Essa foi a pergunta que eu respondi que sim. Aquela confiança de sempre, né? Mas assim, vamos saber um pouquinho mais sobre? Porque assim, beleza, a gente ouve as músicas, a gente vê os dramas, tudo, mas por que tem alguns comportamentos? De onde veio? Veio com que inspiração? Tem que ligação com outras partes do mundo também? O que aconteceu ali para eles terem alguns pensamentos? Eu acho que aquilo dá muito insumo e é muito interessante a gente entender como eu vejo que as pessoas de fora não entendem muito a gente. Mas quando a gente explica, eles entendem. Sim. E às vezes até gostam, dependendo de por que tem alguns temas, por que a gente tem alguns comportamentos. Eu gosto muito de comportamento humano e acho muito legal a gente entender um pouquinho mais do que passa, né, ali. Então, a Carol já viu. A pessoa tá lá, eu falo, nossa, mas por que não faz uma terapia, gente? Sim, sim. Aqui, talvez, era uma coisa mais óbvia, mas lá não. Por que não? Vamos entender um pouquinho como que é o jeito deles? Sim. Eu acho isso super interessante, por isso que estamos aqui para isso. Como a Bia falou, né? A gente está aqui com a ideia inicial desse podcast, e ele tem esse nome, né? Akiba Desbrava. É pegar a Akiba Station, que é esse espaço que eles nos forneceram. Se você não conhece a loja nova aqui da Akiba, vem aqui na Tomás Gonzaga, que é o coração da liberdade, conhecer. Mas também através deles, aqui eles têm vários, eu brinco que chamam bonequinhos, mas eu sei que é action figures, e também Funkos, para você também conhecer muito do Japão. A gente vai chegar a falar de Japão em algum momento, mas nesse primeiro momento a gente vai se aprofundar na cultura coreana, porque eu acho que é muito fácil, né? Acho que você comentou um pouco aqui. A gente ficar no rasinho, muitas vezes. Só ouvir K-pop, só ver os dramas, só ver os animes, porque a gente também é apaixonado por anime, e não se aprofundar numa cultura. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os nossos estudos, aquilo que a gente vai lendo, a gente vai trazer convidados nos próximos episódios para falar pra gente qual que é a história da Coreia, qual que é a parte da vestimenta, qual que é a parte do... Né, a vestimenta do hanbok, porque tem vários, né? Uma cor, por exemplo, o vermelho é muito usado para casamento. Então, a gente vai trazer essas pessoas para falar também sobre K-Beauty. Enfim, até vou pedir aí para você aproveitar esse espaço que a gente tem no Spotify e também no YouTube, para comentar o que você quer saber da Coreia, quais são as suas curiosidades ali, né? Ou temas que você quer que a gente traga aqui para desbravar. Porque, óbvio, a gente vai falar de drama, óbvio, a gente vai falar de K-pop, óbvio que a gente vai falar de K-beauty, coisas que agradam a gente, mas a gente quer ouvir vocês aí também. Então, deixem nos comentários do Spotify e do YouTube pra gente trazer aí os papos. E aí, nesse primeiro episódio, eu queria falar um pouquinho, né? Eu queria que a Bia começasse aqui introduzindo pra gente como você caiu nesse universo da Ásia e dos K-dramas ou do K-pop. Queria que você contasse um pouco a sua história nesse universo. Então, ela é um pouco inesperada, eu acho. Porque eu morava em Guarulhos, sempre morei desde 4 anos, 5 anos eu mudei para lá. E eu fui morar um tempo perto de uma associação japonesa. Então teve contato assim, desse modo.
porque daí a minha casa era perto. Aí, 1º de maio que acabou de passar, tinha o Undokai. E aí, eles chamavam a comunidade em torno, mesmo não sendo associado do clube. E nem nada, era um evento público, ainda é. Estão na edição 50 esse ano. Caramba! E daí eu comecei a ir. E daí tinha a apresentação de taiko, tinha as comidinhas, que já não eram as comidinhas que eu estava acostumada sempre. Então, eu fui aprendendo na prática, fui convivendo. Aí fiquei lá convivendo um tempo, fui chamada até para jogar no time deles de softball, aprender, treinar, não jogar, ser titular, né? Sim. Mas em esporte eu sempre fui péssima. Então eu fiquei um tempo e daí indo nos treinos, aí não deu certo. E aí eu ia, tipo, em resumo, uma vez no ano, 2 vezes no ano, que era sempre num Undokai, porque é muito divertido, principalmente nessa época eu tinha 10 anos, era muito divertido ir, então tem várias gincanas, tudo, então era muito legal, meus pais levavam, então era uma oportunidade de estar passeando com os pais também. E às vezes tinha, por exemplo, a noite do yakisoba. Aí ia lá, comprava, ajudava. Sim. Então, já que eles estavam abertos, a gente também estava aberto a ajudar, mas não a pegar o lugar, não foi a ponto de fazer parte. Fazia parte da comunidade que estava em torno deles. Sim. E até hoje, eu vi no Instagram lá o Undokai deles, porque o Paulinho, meu marido, tinha perguntado: Bia, o que é que da sua infância que você gostaria de levar pra frente? Eu falei, se eu tiver uma criança, eu quero que ela vá no Undokai. Era muito legal. Então, foi assim que eu comecei. Daí eu já tive contato com a culinária, aí ia pesquisar mais coisa da culinária. Essas questões assim mais... e bem superficial. Então, eu por conta fui pesquisar a história. Vi alguma coisa, por que come de outro jeito? Usa hashi. Ou por que... daí já pesquisei também o coreano, que é outro nome. E tudo mais. Então, assim, eu já tenho essa curiosidade. Sim. Então, eu por conta já fui pesquisar um pouquinho da história, porque na escola a gente vê super por cima, sabe que existe o país, mas não sabe muito. Sim. Além disso, né? Sim. Então, aí foi despertando a minha curiosidade. Daí fui aprendendo. Aí depois conheci Paulo. Paulo também teve quase que a mesma história parecida. Uma pessoa que não tem descendência. Ele foi estudar com os meninos lá no Paraná. Fez um monte de amizade lá. E era de estudo. Ele sempre foi bom no esporte, mas ele não chegou a jogar no time. Então, assim, tanto que eu consigo conversar muito bem com as tias do Paulo, que são a mãe dos amigos. Porque eu já tive um pouco de contato prévio. Sim. Então eu acho muito engraçado isso. 2 pessoas que nasceram, tipo, na mesma maternidade em anos diferentes. Deu maior rolê, foi para outro estado, vários estados, não sei o quê. Mas teve uma vivência parecida. Sim. Então, quando eu comecei, você já foi no Undokai alguma vez? Porque lá tem a associação lá do Paraná, lá pertinho da casa deles. Você já foi? Quando que vai ter? Aí ele já sabia o que era, já falou. Então, assim, é legal. Eu achei muito legal de achar uma pessoa que tinha a mesma vivência e a mesma vivência superficial. Porque eu acho muito legal que tenha associação, que as pessoas participem. Eu gostaria de saber mais das minhas origens, para pesquisar mais, para ir na Itália e achar a vilinha, só que eu não tenho. Eu acho que a gente se apega à cultura dos outros um pouco. Porque não tem. Porque a gente não consegue se aprofundar tanto na nossa. A minha história, ela é um pouco diferente. É até curioso isso, assim, é legal a gente juntar também. Então, você que está aí vendo a gente também, aproveita o espaço dos comentários para nos contar como você chegou nesse universo da Coreia ou do Japão, né? Falando mais de Coreia. Mas eu cheguei primeiro no Japão, né? Eu estacionei primeiro ali, porque eu assisti a Cavaleiros e Sailor Moon na Manchete. Eu fui puxada por conta disso, né? Eu amava Sailor Moon, amava. Tinha vários bonequinhos, eu tinha tudo, assim, eu amava Sailor Moon.
E aí, nisso, por conta, né, disso, eu fui crescendo, fui lendo alguns mangás, né? Continuei com isso. Tinha um pessoal na minha sala que amava mangá. E a gente lia umas coisas que hoje acho que eu teria um pouco de vergonha, como Love Hina. Eu gosto muito, mas acho que hoje deve ter envelhecido um pouco mal. E aí, depois, eu comecei a assistir os dramas japoneses. Então, eu comecei pelos dramas japoneses. Eu amava. E aí, um belo dia, depois de um fim de relacionamento, eu saí. Eu fiquei, tipo, 2 semanas saindo quase toda noite, assim. E aí, um dia eu falei, acho que eu tô de boa pra ficar em casa. Acho que tá legal. Acho que eu vou ficar com a minha companhia aqui de boinha. E aí, nesse dia, a Netflix falou, olha aqui, ó, você que tá assistindo uns dramas japoneses, tem esse drama aqui, que chama Drama World, que é um drama que fala sobre o bastidor dos dramas coreanos. Quer assistir? Aí eu falei, curtinho. Tinha uma atriz que era canadense, eu acho, que eu gostava já dos filmes indies que eu assistia. Aí falei, beleza, vou assistir. E aí foi daí que eu falei, não, não é possível. A Coreia tem uma produção desse tamanho. Não, não é possível, porque passa pelos bastidores, passa pelos estúdios, né? Aí falei, não, vou pesquisar, não é possível. Aí comecei a pesquisar e assisti um, assisti outro, assisti um, assisti outro. Aí eu caí de vez nesse universo. Mas lá para 2000, e acho que foi 2012, que a gente teve aquele boom do Psy, que tocou Gangnam Style a rodo em tudo quanto é lugar. E aí foi lá que eu conheci o Psy, conheci Girl Generation, também amava Didi, assim, tipo, amava Girl Generation. E o 2NE1. Então foi um vislumbre de longe, assim, de um namoro com o K-pop. Mas eu não segui, porque eu sempre ouvi muita música pop, né? Sempre fui muito enfiada na boy band e tal. Então eu achei que eu ia me enveredar, acabei não me enveredando. Segui a vida e aí caí nos dramas. E aí foi quando eu caí nos dramas que eu me encantei pela Coreia. Falei, não, não é possível. E aí caí no famoso soft power, que é um pouco do que traz a gente aqui hoje, né? Então é esse uso da cultura para fomentar o país e fazer a gente gastar dinheiro, né? Porque nada mais nada menos é isso, assim, é você usar economicamente a sua cultura para trazer mais gente, para as pessoas gastarem, para as pessoas comprarem bonequinhos, para as pessoas comprarem os álbuns, né, para as pessoas consumirem e irem para lá comer, né, fazer isso que a gente faz, né, a pesquisa e comer num restaurante coreano. Então tudo isso leva através desse soft power que o Japão já fazia muito bem, por isso que a gente foi pego tão jovem aqui no Brasil. E por isso que eu acho que as pessoas têm mais esse costume de ver e lidar melhor com conteúdos japoneses. Eu escutava muito no começo, mas esse povo que fala esquisito, esses coreanos falam esquisito. Aí eu falava, gente, mas você não tá acostumado com conteúdo japonês? Tô. Falei, então, é uma língua asiática, né? Gera essa estranheza. E eu sinto que o Japão, ele veio primeiro, aí veio a Coreia, e agora a gente tem aí China, que tá vindo também com os dramas chineses, a Tailândia, que eu acho que é o próximo grande boom vem de lá, com os BLs, GLs e afins. Então, eu falo, é muito... E eu acho que com a sua fala me veio isso, assim. Acho que a gente não tem tanto a nossa... Porque tudo bem, tem a cultura italiana, tem as coisas que vieram de lá e tal. Eu escutava muita música italiana para tentar me... Conectar. Para tentar me abraçar ali quando eu era mais nova, e estudava e pegava, assim, as letras e ficava ali traduzindo. Fiz um pouquinho de italiano, mas não é a mesma coisa, né? Não sei. Fora que a gente sempre fica com o pé atrás de ser um país que veio para colonizar, né? Tipo... E eu acho que também a gente tem mais familiaridade com a cultura japonesa porque veio muito imigrante. Sim. Massivamente, muitos. E eu achei isso muito legal. Eu vejo com bons olhos. Eles continuaram com as tradições. Sim. Não que os coreanos não tenham. As tradições continuam. Hoje em dia que a gente tem mais contato, até com pessoas que são descendentes, a gente vê que tem dança, que tem música típica, tradicional. Eu acho lindo, amo. Sim. Então, acho que isso ajudou muito. Sim. Porque assim, eu era uma criança de 10 anos, vendo que tinha taiko. Sim. O que é aquilo? Por que o tambor é diferente? Por que tem assobio? Então, assim, eu acho muito legal essa questão de tentar manter a cultura assim. Porque, querendo ou não, se põe no lugar da pessoa.
Meu, época de guerra já, só isso já detona, pelo amor de Deus. E assim, vem para outro país que é muito longe. Aonde vai achar o aconchego? Onde vai matar a saudade? E eles matavam a saudade entre eles, tendo uma comunidade ali, tentando ter um pouquinho mais das tradições, das comidinhas. Então, assim, é igual a gente quando faz intercâmbio e vai para outro lugar. Sim. Todo mundo morre de saudade do feijão carioca, feito daquele jeito, daquele tempero. Então, assim, acho muito natural. Sim. E o que era natural para eles, a gente foi convivendo, eu pelo menos fui, convivendo junto, tudo. Então, assim, eu consegui rápido entender as coisas. Tipo, tem avó, eles tinham avó, tudo. Então, assim, acho que não foi forçado, foi uma coisa natural de saudade mesmo. Sim. Por estar num lugar muito longe e nem sempre, tipo, eu acho que ninguém quer deixar a sua casa. Foi uma situação meio complicada, assim, bastante, né? Mas eu acho que você foi pega por essa, assim, você foi pega pela cultura num quesito saudade, mesmo da própria comunidade se abraçar e viver as suas próprias tradições. E eu fui pelo soft power porque era algo que passava na TV e as pessoas, né, vendido e tal. Mas tem muito isso. A gente não vê tanto. A gente vê a festa da Queropita, a gente vê umas coisas assim, mas a gente não vê tanto. Por exemplo, eu, conforme fui mergulhando na cultura coreana, fui descobrindo que coreanos têm várias associações. E eu acho isso também muito legal, porque são essas associações que mantêm a cultura deles assim, de pé, que fomenta e deixa tudo organizado. Então, isso eu acho muito interessante. E que eu também não vejo em outros países. Outro, sim. Isso é muito legal. Sim. E um entende o outro. Porque eu já tive. Aí eu tenho contato, agora eu tenho contato com os amigos que são do Paulo, tudo. E algumas pessoas daqui. Quando eu fiz algum curso, que também tinha algumas pessoas, descendentes de japoneses, tudo. Uma pessoa entende mais facilmente a outra, principalmente quando falar algumas dificuldades que batem um pouco ali no preconceito. Tipo, uma criança ir para a escola é levar marmitinha, levar lanchinho, que é diferente. Então, às vezes sentir vergonha, não querer Sim. mostrar a família, não sei o quê. Eu vejo que as pessoas têm uma curva de aprendizagem e de vida em comum. Eu também tenho vergonha, nossa, que absurdo, né? Hoje em dia que besteira. Eu já ouvi conversas assim. Então elas conseguem entender mais uma a outra, sabe? Então acho que isso ajuda também, né? Então acho muito legal essa troca de experiência. Sim. Em todas, né, contexto pessoal, contexto profissional, eu acho que trocar experiência é muito legal. Que você já pega um aprendizado que a pessoa já teve que ralar ali, teve que passar, ela já pegou ali o pulo do gato, faz de tal jeito, tal. Então acho que é muito legal essa questão de trocar experiência, tudo, né? Então acho que eu não tive avós, tive, né? Biologicamente tive, mas assim, quando eu nasci, meus avós, a italiana já tinha morrido há muito tempo atrás. Os do lado do meu pai já tinha também. Só ficou meu avô, que era pernambucano, e que não era muito aberto a conversar. Sim. Então aí acaba se perdendo mesmo. Hoje em dia, por exemplo, a partir do meu pai, para eu descobrir, eu tenho que pegar com ele, sentar e começar a fazer uma entrevista mesmo com ele. E talvez ele não saiba de algumas coisas. Então, assim, tem muita miscigenação. E eu acho muito legal a cultura brasileira. É que, assim, eu já pesquisei isso também. E eu sou meio metódica. Eu tenho essa curva de aprendizagem, de ter interesse, pesquisar, entender. Sim. Então, assim, tanto que Pernambuco é um dos estados que eu mais adoro. Sim, sim. Não só pelo avô, mas, assim, pela cultura. Todo mundo se apaixona pela cultura brasileira. Sim. Então, eu acho legal essa troca de experiências, assim. A gente já tem um entendimento bom e já vive na pele o que é ser brasileiro e consegue entender bem quem tem outras nacionalidades. Por isso que todo mundo fala, adoro ir pro Brasil. Porque a gente consegue entender o que muito bem. Isso é muito legal. Ser mais humano, que falam às vezes, né? Eles são muito humanos, muito carinhosos.
Eu Sim. acho muito 10. Eu gosto. É uma das coisas que eu acho muito legal de ser assim. E eu acho que, às vezes, mostrando a nossa cultura, as pessoas até ficam mais... um pouco diferente. Eu vejo na internet entrevistas, às vezes, de uma pessoa que é brasileira, que está lá fora, que pergunta algumas coisas. Vira e mexe, aparece um que morou aqui, que fala com muita saudade daqui, fala que aprendeu muitas coisas aqui. Sim. Então, acho legal quando não tem divisória. Não Sim. gosto muito de divisórias, não. Sim, e aí vale ressaltar, né, sempre que a gente aqui vai falar sempre com muito cuidado. Vamos trazer convidados aí que vão também nos ensinar. Eu falei, eu tô aqui há 5 anos falando de séries e filmes coreanos, mas mesmo assim, cada dia que passa eu aprendo uma coisa nova. Porque sai uma coisa nova, porque vira uma coisa nova, ou algo que eu nem sabia, sei lá, nas minhas pesquisas e tal. Então a gente vai ter esse respaldo, né? Porque a gente vai pesquisar junto com vocês aí, a gente vai trazer pra cá. E você falou essa coisa do avô, né? Eu lembrei muito lá na minha casa, né? O meu avô era uma pessoa que mantinha muita questão. E ele já era um descendente, né? Então, assim, meus bisavós vieram da Itália, aquele percurso normal que a gente sabe, navio, tal, chegou aqui. Então, meu avô já era um descendente. E ele falava muito italiano, então ficava aquela coisa do mangia che te fa bene. Então era uma coisa, ele que mantinha esse elo. A minha avó já nem tanto, assim. Minha avó, ela já misturava tudo em casa, já fazia uns pratos, tipo, fazia umas buchadas, com umas coisas assim, tipo, italianas. Então eu sempre tive essa mistura em casa. Né? E isso eu acho muito, muito rico da minha infância. Eu gosto muito, eu tenho essa lembrança, assim, de ter uma mistura. Aí também já tinha agregado, minha família, parte de pai, é muito grande, então já tinha agregado, então era sempre aquela loucura. Então esse lado era sempre muito bom. Mas essa questão que eu acho que a gente traz da Ásia, e também de uma visão, por exemplo, você falou do muro, né? De não ter esse muro, né? Eu lembro que quando eu era pequena também, eu achava que Japão, China, Coreia, Ásia, todo mundo era unido. E aí, conforme você vai estudando, você vai entendendo que não. Você vai entendendo que rolou uma guerra ali. Que... Eu acho um pouco natural do ser humano, viu? Sim, porque sim. se a gente for ver, a Itália já brigou com todo mundo, a Espanha já brigou com todo mundo. É poder, né? Todo mundo. A gente já brigou com os argentinos também. Então, assim, eu acho que é meio que do ser humano querer, principalmente um pouco mais atrás, querer dominar território, querer fazer impérios, querer ser relevante para as próximas gerações. Então, eu quero ser um imperador, quero... Então, assim, é muito antigo isso. Sim. Então, acho que não é deles, não é da gente, é tipo... do ser humano. Sim. Isso, né? Sim, porque... Mas eu também tinha essa... Eu tinha essa visão. E aí, quando eu lembro que eu fui ver um dos primeiros dramas históricos que eu vi, que não é tão histórico assim, que fica até a dica aí pra quem vai acompanhar a gente, porque a gente deve falar dele aí ao longo dos episódios, que é Mr. Sunshine. Que ele vai falar sobre a guerra Japão-Coreia, né? E uma história triste. Nossa, eu chorava tanto. Eu vi recente ainda. Então, e agora já tem. E agora tem dublado, não tem? Tem. Porque na minha época só tinha legendado. E eu chorava, mas eu chorava que a lágrima ficava no olho, Não assim, via eu não nada de conseguia ler a legenda. Eu tinha que parar, eu tinha que abrir a porta da geladeira, olhar, tipo, presunto. Eu falava, presunto, vou fazer um lanche. Porque eu ficava, gente, eu preciso pensar em outra coisa. Não consigo ver esse drama sem me impactar com essa história. Né? Colonização, né? Que nem você falou, é o pessoal querendo crescer ali, querendo conquistar, só que de uma forma muito dura. Então, a Coreia, ela só foi virar um país em 1945, que é depois dessa guerra do Japão, que é quando o Japão sai ali. Então, foi ali que a Coreia virou, e a gente ainda depois tem um outro conflito, que é dentro da própria Coreia, que também a gente deve trazer para estender esse papo aqui, onde a Coreia se divide. E aí fica Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, tem essa questão, né? Esses dias eu estava até ouvindo alguém perguntando assim, você acha que as Coreias vão se unificar? E aí eu lembro que perguntaram para algum coreano, assim, eu tava meio que junto, aí eu vi que a pessoa meio que saboneteou ali para não deixar a pessoa sem resposta, mas nem eles mesmos sabem muito como isso vai ficar. Isso. E a gente fica nessa dúvida, né? Como que vai ser
Por exemplo, a Casa de Papel traz um pouco disso, né? A Casa de Papel Coreia. Como que vai ser quando unificar? É um país que está fechado há tantos anos e tá, né? Como é que vai ser esse choque de realidade, né? Eu não sei, assim, também acho que é casos a se pensar e a gente trazer alguém aqui também para falar um pouco sobre, porque eu sei que tem um movimento de unificação lá rolando, tem pessoas se movimentando para isso, mas a gente vem olhando que Coreia passou por muita coisa que a gente aqui no Brasil não passou, que é essa questão da guerra. Acho que eles passaram muito mais do que a gente. A gente teve. Mas eles tiveram de uma forma muito. Por exemplo, que nem a gente fala, uma coisa que eu aprendi foi que eles dão um papel higiênico de presente. E a gente aqui às vezes nem liga. E lá é muito por isso, porque Ou às vezes não tem. Ou é fruta, super caro aqui. carne. Falam que carne é muito caro. Então tem toda essa questão. Então é um país que se virou muito no meio de guerra. Então eu acho isso muito interessante de estudar. Não é nem interessante a palavra, mas é você olhar com empatia, sabe? Então. E ter empatia quando o tema é guerra. Nossa Difícil, senhora. né? Tanto que vem do drama, tudo. Nossa, eu não sei ver aquilo e não ficar com o coração na mão. Sim. Eu não consigo. Sim. Então, Sim. assim, a gente teve bastante até guerras internas, tudo. Mas, assim, falar de Segunda Guerra Mundial, de bomba nuclear, dessas coisas é muito forte. Sim. Teve outras questões aí bastante brutais. Então, assim, meu, é muito complicado. Sim. Né? E eu gostaria muito que unificasse, que ficasse todo mundo de boa. Sim. Assim, a maioria das pessoas não sabe do que aconteceu até 45, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma visão que eu acho que é por isso que achava que todo mundo era de boa e todo mundo unido. Que a gente eu não sei, pra mim faz pouco tempo, poucos anos, que caiu a realidade da Segunda Guerra, de qual era o cenário, de que eles estavam perto e um queria dominar o território do outro. Para mim eu não tinha essa visão dessa realidade tão dura que foi passar por uma guerra ou também o seu país resolver fazer guerra com o outro. Sim. Você não tem Porque tem um monte escolha. de coisa que a gente não apoia e acontece. Então, Sim. assim, é igual falar, como que vai ser os próximos anos do Brasil? Não sei. Sim. Não tá na minha mãozinha, senão eu já A ia gente tomar não mais sabe. bagunça ainda. Então, É. né? E aí eu acho que outro fator interessante que também a gente deve discutir aí e que eu acho que é muito rico quando a gente vê dramas de época, quando a gente pensa em Coreia, são as dinastias, eu acho. E é Até complexo. É complexo. E eu acho muito interessante também o desdobramento de toda a criação do Hangul também. Né? Quando você vê, tem outro que eu amo de paixão, que é o da historiadora, É bonita. que traz muito isso, né? A criação da língua, os textos, a postura da mulher. Então, O que assim. pode ser documentado, o que não pode ser documentado. Sim, isso é muito bom. Então, assim, é muito. Eu acho que, assim, o lado bom do. Né, óbvio, acho que todo mundo ganha com o soft power, eu acho, assim. Ainda, pelo menos até agora, no que eu vivo, no que eu vi, eu ainda não vi nada que me faça achar que o contrário. Mas a gente conhecer essa cultura com um pouco mais de profundidade através dos dramas. Porque senão, foi o que eu falei, se não fossem os dramas eu não saberia o que aconteceu. Tipo, é a forma deles contarem a própria história e a gente aprender com ela. E a gente refletir até sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria descendência, através do outro, através do olhar para o outro. Isso eu acho sensacional. Igual quando eu fui ver o do Chocará. Sim. Tem um contexto todo histórico Sim. por trás. Então eu acho isso muito, muito legal de entender o porquê. Sim. A gente também, quando a gente vê a nossa língua, os ditados, os bordões. Tá, mas por que a gente fala isso? Ah, porque lá atrás teve algum motivo, alguma situação. Eu acho isso muito... igual a gente estava falando do espalha-rama, esparrama, espalhama, Sim. né? Então, assim, por que a gente fala isso hoje? Porque teve alguém que tinha aquele contexto de agricultura e não sei o quê, e começou a falar esse bordão. Eu acho isso muito, muito legal e instrutivo. Parece que abre um pouco os horizontes da nossa visão e da nossa mente. Sim. Né? Eu pelo menos acho muito legal
ter esse acesso a outra cultura com o meu olhar de admiração, que eu acho muito legal, sabe? Sim. E é legal até, talvez, para incentivar, não, e para quebrar muito preconceito também. Não, meu, isso é super legal. Não, tá certo, tem que ter a dança típica, vamos continuar a ter. É igual um Dokai. Se as próximas gerações não levar, eu já estou vendo um pouquinho isso em outros lugares. Meu, a nossa geração já não tá querendo nem ter filho ou não tá querendo ficar em associações, porque já é descendente de muitas gerações já. Aí vai acabar. Sim. Tanto que eu já perguntei pra Pete do Logan, lá que tá aí no Japão, eu falei, vocês vão no Dokai? Ela, eu acho que não tem muito isso mais. Ué, mas como que não tem uma coisa que tem aqui, não tem lá? Né? Tem isso também. Eu acho que eu escutei muito aqui também de alguns coreanos brasileiros, na verdade brasileiros coreanos, né? Que se afastaram muito da própria cultura pelo preconceito, que nem você falou da marmitinha na escola, né? Ou do preconceito da sala de aula. Quando os dramas não estavam no top 10 da Netflix, vai. Então, assim, muitos se afastaram da própria cultura e estão redescobrindo a sua própria cultura agora. Então, pode ser que por isso aconteça esses casos que você falou. O pessoal mais novo não carrega aquilo que o pessoal mais velho trazia consigo, né? E aí eu comentei o meu primeiro drama. E aí eu queria saber qual que foi o seu primeiro drama. Foi Pousando no Amor. Foi Pousando no Amor. Mas foi na pandemia ou foi... Eu acho que foi na época da pandemia. É porque ele saiu no final de 2019. Ele saiu bem em dezembro, assim. E aí era uma época que tinha mais tempo. Porque hoje em dia eu tenho que dividir meu tempo lá do trabalho. Depois dividir na minha casa. Ir visitar minha mãe. Às vezes ir visitar meu pai. Tem essa opção de sair. Não tinha, então tava sobrando tempo. Pra mim, pelo menos. Então foi uma época que eu ouvi bastante. Sim. Porque tava sobrando muito tempo e era um jeito de sair. Eu vejo o drama desde o começo com esse intuito de sair da realidade. Eu não tava gostando nem um pouco da realidade que tava sendo na pandemia. Sim. E ali tava mostrando outro negócio, que a moça era hippie, que bonitinho. A gente sabe que é meio água com açúcar às vezes, sim, mas era uma coisa pra entreter mesmo. Não queria ficar pensando no medo que eu tava sentindo, não queria pensar em problema. Até hoje eu não consegui. Eu acho que eu já comentei contigo, que antes eu via muito filmes sobre guerra, holocausto e tudo mais. Eu não conseguia mais ver. Sim. Porque o pouquinho que apertou pro meu lado, eu já desmontei. E eu acho que fez eu ser mais empática do que eu era antes. Hoje em dia, você falar comigo, sou 1000 vezes mais. Tanto que falou de guerra, eu já fico coração na mão. Porque um pouquinho que apertou pro meu lado, eu já desmantelei. Sim. Um pouquinho de medo que eu passei, pronto. Então, acaba que era muito bom sair daquele lugar, daquela situação e ver. E eu ainda associo muito, porque eu não voltei a ver mais filme de guerra, porque eu não consegui mais. Né? E agora eu tenho contato um pouquinho com essa questão da guerra de Japão, Coreia, invasão. Também já fico... Até consegui ver, eu já achei que eu não ia conseguir ver o Miss Sunshine. Consegui ver até o final, mas eu tava apostando que eu ia flopar no meio. Ai, sim. Porque eu já tava ficando com o coração na mão, já entendendo que as pessoas iam morrer e não sei o que, eu já tava ficando desesperada. Então, e consegui, gostei, tudo. A gente tá lendo um livro juntas, também tô super... E é engraçado isso. Que eu tô conseguindo ficar curiosa, tipo, é uma coisa que é ficção, mas tem uma base histórica. Mas eu tô tentando ignorar totalmente e tô super curiosa ainda no livro de, ele tá postando todas as fichas dele que a solução vai ser essa, será que vai ser? Mas eu já sei o que aconteceu. Não sei não, vamos ver o que vai acontecer. Sim. Eu tô conseguindo dividir e gostar do livro e continuar lendo, sabe? Eu não queria que o livro acabasse. Mas... Para quem quiser, inclusive, o livro chama Como Tigres na Neve. A gente está aí no Clube do Livro, né? A gente tem um Clube do Livro, na Coreia tem. Se vocês quiserem participar, vem com a gente vai deixar os links.
E me lembrei também de que a gente deve falar sobre literatura, porque eu acho que é o próximo crescimento da Coreia aí fora. Pra mim, tá? Na minha humilde opinião, vem aí comida e literatura coreana, né? Vai ter um ano, mais ou menos, um ano e meio no máximo, aí que a gente começou a ver a expansão das traduções. Para a nossa alegria, que agora a gente pode ler, né? Também, já fica a dica. Você vê aqui na Kib Station, já pega o seu Navileira, que tem aqui. Você já pode pegar Navileira e Solo Leveling. Solo Leveling ainda com pouquíssimas edições antigas, né? Logo, logo chega aí a versão nova da Panini. Então, venham aqui ver, porque Navileira é um chuchuzinho, Nossa, inclusive. é lindíssimo. E eu queria saber qual que é o seu drama favorito. Então, Pode eu ser hoje, acho- tá? A gente pode perguntar daqui 6 meses de e novo. eu acho, isso que eu ia te falar. Que eu Com acho que vai validade mudar de 6 meses. Em breve. Porque eu acho que se eu rever mais uma vez, a minha paciência vai acabar. E não vai ser mais o Eita. favorito. Eita. Porque lembra que eu te falei? Lembra assim. O pessoal não vai lembrar, mas você Sim. lembra. Eu não gosto muito de drama de colegial. Talvez porque eu não me identifico, talvez Sim. porque eu não tenho paciência mesmo. Não é minha parte preferida. E esse é um drama universitário. Uhum. Então é Kusokan, que é lindo. Tudo, como é? Além de tudo, amor. O Nevertheless, O casal principal são dois atores que eu amo, que acho muito legal, que tento acompanhar o que eles fazem de novidade. E sempre, nunca me arrependi de ver algo. Sim. Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive com esses dois atores. Então, por isso é o meu favorito. Uhum. Mas é um drama universitário. Sim. De pessoas de 20 anos. Eu com 20 anos era péssima, né? Eu não queria estar falando com a minha de 20 anos. Então tem todas essas questões de amadurecimento. Acho que por isso que falta paciência. Porque não teve as pessoas, não tem a maturidade que hoje em dia eu tô acostumada, né? Então eu gosto muito, gosto da trilha. A trilha eu acho super legal e ela é mais relaxante, não é tão agitada, eu gosto bastante. Ouço dirigindo. Uhum. Mas por enquanto é esse, mas estou procurando um novo. Se tiver indicações de novo favorito, tô aceitando. Eu sou suspeita pra falar, né? Meu favorito é Descendentes do Sol, desde quando eu entrei praticamente, porque eu vi ele em 2016, que foi o ano que a Coreia me puxou, né? Eu fui justamente nessa onda, porque a cultura coreana, ela é chamada de Hallyu, né? E a Hallyu, ela se move em ondas, né? Essa cultura. E eu fui no ano de 2016, porque eu sempre falo, né? Teve antes, aí os dramas coreanos ficaram fortes ali em 2009, se não me engano, que é quando sai Boys Over Flowers, que vem toda aquela, né, vem das histórias japonesas e também toda aquela história, né, do F4, meu Deus do céu, socorro. E aí, que esse daí envelheceu meio mal. Eu sei que muita gente gosta, porque tem Minho, mas esse envelheceu bem mal. O F4 são 4 atores famosos? Não, é que é 4 bonitões. Sempre é o quatro bonitões que tratam mal a... Não, lá ele tá com o cabelo de croissant. Legal. Mas é que a gente tem que lembrar. Eu falo, esse daí a gente deixa lá pra 2009, porque para aquela época ele fazia sentido. E aí depois vem aí 2016 com Descendentes do Sol e depois 2019, 2020 com Pousando no Amor. Então muita gente foi arrebatada ali junto com essa onda, principalmente por conta da Netflix, né? Sim. Então a Netflix aí foi trazendo. Eu, por exemplo, fui pela Netflix, mas numa época que não tinha, dava pra contar na mão, assim, a quantidade de dramas coreanos que tinham. A maioria eram webdramas, que são os dramas que são pequenos, são poucos episódios, poucos minutos. Então, o primeiro que eles colocaram, grande, foi Descendentes do Sol. E aí eu falei, vou ver. Vamos ver como é que vai ser. Aí, sei lá, quando eu tava no 4º, 5º episódio, eu já tava rendida, já tava falando, Coreia, tá aqui meu dinheiro, tá aqui meu coração, tá aqui minha vida, pode levar tudo. Já tava apaixonada por Song Joong-ki e Song Hye-kyo, meu casal Song Song, vi eles casando, vi eles se separando. Então, assim, foi tipo isso. E aí foi a partir daí que eu falei, não, agora eu vou começar a estudar e vou começar a entender esse audiovisual. Até porque eu também sempre fui muito apaixonada por audiovisual, né? O meu sonho de vida era, pelo menos né? Não sei muito se vai rolar, mas eu queria muito escrever um personagem de novela.
Brasileira. É que você já era noveleira, né? Eu já era noveleira, eu já tinha esse, né, isso veio também da minha avó, como a gente puxa, né, minha avó, ela sentava na frente da TV pra assistir, ela começava desde manhã, né, minha avó Ana Maria, fã, assim, desde sempre, e aí ela vinha com os programas da tarde, então era video show pra frente ali, então ela assistia tudo, Malhação, novela das 6, das 7, das 8 e tal, e ia assistindo, e a gente ia assistindo junto, né. Então, eu fui muito apegada, mas o meu apego foi até a Avenida Brasil. Depois eu já não lembro mais de acompanhar. Acho que foi chegando os streamings também, a gente foi acompanhando outras coisas. E aí eu já não lembro de acompanhar. Lembro de acompanhar uma novela ou outra, mas não lembro de, nossa, esperar a hora do episódio, sabe? Aquela coisa, assim, que a gente tem com drama, a gente espera a hora, às vezes a gente fica lá carregando a Netflix, assim, pra ver se o episódio já saiu, porque aí a gente quer ver. A amiga fala, ô, Carol, que horas que saiu o episódio que eu tô aqui esperando, não saiu ainda? Ó, já vou dar essa dica, hein? Dramas completos da Netflix, são 100% originais Netflix, saem entre 3 e 4 da manhã, normalmente. E os dramas que são semanais, né, que são passados aí junto com alguma TV coreana, é sempre no dia dele, sábado, domingo, tal, 11 horas da manhã, entre 9, 10, 11, né, horário de Brasília, né, porque a gente sabe que o Brasil tem vários horários, então é sempre nesse horário. Mas, eu acho que, assim, os dramas foi algo que puxou a gente. Você conhecia mais alguma coisa da Coreia antes de cair nos dramas ou não? Foi o seu primeiro contato? Primeiro contato. Você não ouvia K-pop? Não. K-beauty? Não. Nadinha. Porque eu também tive essa coisa do K-beauty, porque eu sempre fui doida por entender pele, assim. Eu acho que pele é uma coisa muito interessante. Aqueles momentos meio cabeçudos, meio... Eu não sei, um dia acho que eu caí e entrei naquela coisa de você pesquisar e ficar super focada, assim, o hiperfoco. E aí comecei a pesquisar. Ajuda as ferramentas, né? Entendem que você tá afim daquilo. Sim. E também bombardeia, principalmente se for produto. Então, Sim. pesquisou um creminho pro rosto, Já era. Vir um monte de coisa pra pesquisar. E eu acho um monte de coisa legal pra pesquisar. Pois é. Só que tem que fazer assim, ó, bloqueia o cartão, aí você pesquisa, aí você se informa, aí depois você já passou, aí você desbloqueia, porque senão... Porque eu fui não cheguei a comprar, né, pelo menos na época que eu pesquisava, assim, porque era difícil você importar produtos de lá, mas eu ficava muito encantada com os ingredientes utilizados, né. Centelha asiática, por exemplo, é um dos meus queridinhos. E aí depois, um pouco antes da pandemia, eu cheguei a conseguir importar alguns produtos, testar, gostei de vários e também vai ser um tema que a gente vai trazer aqui para entender essa cutis e essa pele, né, das coreanas que são belíssimas e dos coreanos, né? Porque Hyun-bin, por exemplo, me chamou muito a atenção toda aquela iluminação que tem na pele dele, assim, já no primeiro episódio, fiquei chocada como aquele homem é lindo e bonito. Todo bem trabalhado ali numa cutis de produtos de beleza, gente. Tem muito produto de beleza ali, viu? E, gente, acho que para o primeiro episódio, né? Estamos Muitas aqui fomentando. perguntas e poucas respostas. A gente tem bastante pergunta. Inclusive, também vale ressaltar e pedir para vocês deixarem quais são os conteúdos de Coreia que vocês querem saber, que vocês têm curiosidade, que vocês querem que a gente saia pesquisando por aí. Chamem especialistas, né? Aqui também. Conta pra gente nos comentários do Spotify e também nos comentários do YouTube. Bia, tem mais alguma coisa aqui que hoje a gente não trouxe? Que você acha que é interessante? Falamos aí sobre descendente, sobre a nossa descendência. Você é 100% italiano? Já fez aqueles... Eu ia falar, você é 100% vira-lata? Sou vira-lata. Caramelo? Acho que eu sou um pouco também. Eu nunca fiz. Não? Não, mas é muito legal. Porque só olhando meus avós, eu já vi que é muito miscigenado. Não, igual a mãe do meu pai. Era negra. Se você pegar e falar assim, essa loirinha aí, porque quando eu era criança era loiríssima. Sim. Essa loirinha aí. As pessoas, tipo, falam, como que a avó é assim, a neta é assim? Isso que é o legal da miscigenação. Sim. Então, eu acho muito, muito legal essas partes, sabe? Então, assim, eu acho que agora vai vir mais conteúdo pegando cada tema. Sim.
Sim. Eu quero muito conversar com pessoas que entendam o tema. Se vocês souberem alguém que entenda dos temas Coreia, tá aberto a conversar com a gente, fala assim, chama meu amigo tal pessoa pra conversar. Pode chamar. E qual que é o tema que você tá mais curiosa pra gente desbravar nessa primeira temporada? Eu acho muito legal a dança tradicional. Sim. Essa a gente já tem convidado de olho, ó. Tomara que venha em breve, que eu acho muito legal e não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Dança tradicional. Agora você falando, eu fiquei curiosa, queria saber mais sobre trote. Que trote é a música, aquela mais tradicional, é como se... Assim, vou comparar, mas não sei, né? A gente vai descobrir também. É como se fosse sertanejo, né? Deles, assim, o mais popular. Um que é perto do trote, que é o vaneirão. E Sim, ainda tem. Pode ser. Ainda tem. É legal, é bonito de ver. Pode ser. Lembrei porque a gente vai começar a comentar, né? Estamos já comentando um drama que no primeiro episódio já mostra o trote, assim. Então, acho que vai ser interessante a gente vir nessa jornada aí. Quero te fazer o convite para vir com a gente. A gente vai estar aqui a cada 15 dias conversando sobre e desbravando a Coreia. Então, fica de olho, tanto no YouTube quanto no Spotify. Na verdade, a gente vai estar em todos as plataformas que você escuta a música. Eu sempre fico agregador, plataforma musical. Enfim, onde você escuta a música. Deezer, Spotify. Enfim, aqui a gente fala do Spotify porque hoje tem as ferramentas para comentário, enquete. A gente vai abrir enquete, vai abrir comentário conforme a gente for conversando. Bia, quer deixar algum recado? Se tiver alguma dúvida, escreve lá no comentário. A gente não sabe, mas a gente corre atrás de descobrir. Se a gente souber, a gente já responde, senão a gente vai atrás. Ou vai atrás. Isso, mandem, porque nos próximos a gente vai também trazer os comentários de vocês aqui pra mesa também. E quando a gente tiver especialista, a gente também vai passar esses comentários. Fica também, mais uma vez, o convite para vocês virem visitar aqui a Akiba. Peraí, que Bia quer falar? Fale, Bia. Você não falou qual é o tema que você tá mais curiosa. Ai, que eu tô mais curiosa. Ai, gente, olha, o tema que eu tô mais curiosa. Eu gosto muito do Rambo. E assim, tem coisas que eu sei e tem coisas que eu quero muito saber. E da própria língua coreana também, do Hangul. Eu comecei a estudar o Hangul na pandemia. E aí também depois a vida foi tomando rumo. Eu não consegui mais me dedicar, né? Porque você precisa se dedicar. Eu ia pra aula uma vez por semana e não conseguia ver o resto da semana. Voltava na aula, já não lembrava nada do que eu tinha visto na aula. Eu tava assim... Então, eu continuo só no 안녕하세요, 괜찮아, só assim, tô só nessa. Então, eu quero voltar a estudar e eu acho que vai ser legal a gente também receber tanto alguém para falar de Rambo, quanto alguém para falar de Hangul, porque é uma língua muito bonita, né? Ela é feita toda pensada em natureza. Então isso é muito legal, porque aí tem a ordem da escrita, como tudo pensado em natureza, em horizonte e tudo. Então vai ser bem, bem interessante a gente desbravar. Acho que esses são os dois temas, porque eu não consigo escolher um só. Acho que eu não consigo escolher um só. O famoso, quem me conhece sabe que eu tenho problemas para decidir. Mas esses são os dois temas. Beleza, respondi. Bom, gente, vem aqui na Akiba Station também, no coração da liberdade, para visitar a Bia. A gente vai estar aqui de vez em quando aos domingos, gravando o podcast. Vem encontrar a gente aqui, conhecer a loja, mas também vem nos outros dias, buscar seu naveleira. Vem olhar o BTS, porque aqui tem os produtinhos do BTS, que a gente fazer ama. Uma lista de pop e ficar de olho em uma Anne ali, ver quanto que você precisa economizar para comprar. Saber quanto você vai precisar ali para abrir o seu carnê Casas Bahia. Porque olha, tem uma Anne ali, ó, que eu tô de olho. Você que ama Spy Family como a gente, porque a gente pode fazer um episódio aqui especial só de Spy Family, nem é sobre o assunto, vai se deixar. A gente tá aqui sempre pronto para fazer os 5 minutinhos da palavra de Spy Family. Mas, gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Me segue no @nacoreatem. Vem conversar com a gente lá também. E é isso, né, Bia? Até a próxima. Beijo. Beijo.